Olá, amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa terceira e última parte do capítulo 1 do livro A Sublime Oração de Francisco de Assis. Nesse capítulo, nós vemos aí ao longo das aulas estudando o significado de se construir um novo eu. E a partir agora desse ponto, para que a gente possa prosseguir com os nossos estudos, nós precisamos já ter alguns conceitos muito bem elucidados. Então, vamos fazer uma breve revisão de tudo que a gente viu até agora, né? Nós estudamos ao longo dessas duas primeiras aulas que todos nós somos compostos por dois eus distintos. Um eu maior, que seria a nossa centelha divina, que nós chamamos de ser essencial, self, e um eu menor, que seria o nosso ego. Vimos também que esse ego, ele envolve, então, o ser essencial. Ele envolve a nossa camada de luz. E ele é composto por duas camadas distintas. A primeira camada, que nós chamamos de face evidente do ego, é onde estão registrados aqueles sentimentos mais óbvios do desamor. Então, é onde está o ódio, é onde está a discórdia, é onde está a cólera, onde está a raiva, onde está a dúvida. Mas essa camada ela é ainda envolta por uma segunda camada do ego, ou uma terceira camada da nossa psique, que nós chamamos de face mascarada do ego, que é onde vão se encontrar aqueles sentimentos que nós chamamos do pseudo-amor, que são aqueles sentimentos que a gente manifesta para poder conviver assim na sociedade, né? Então, aquele sentimento do desamor, quando ele é mascarado, ou seja, eu finjo que entrei num processo, né, de resolução desses sentimentos, mas na verdade não. Na verdade, eu apenas mascarei esses sentimentos porque fui ensinado que de repente não era muito bacana manifestar esses sentimentos ou dizer para as outras pessoas que eu tive esses sentimentos. E aí, lembrando que é muito mais fácil, né, a gente mascarar os sentimentos do ego do que a gente de fato tentar transmutar os sentimentos. E aí, nós vemos também que esse processo de tentar mascarar os sentimentos do ego e formar essa camada do pseudo-amor, ou se identificar já com esses sentimentos do ego, mas tentar ficar nutrindo esses sentimentos, são dois processos que vão fazer com que a gente adoeça, porque tudo aquilo que nós manifestamos através do nosso pensamento passa diretamente para o nosso corpo físico em algum momento. Então, nós teremos aí a manifestação de uma série de doenças que para a ciência ainda existe essa divisão, né, do que é físico e do que é psíquico, mas nós podemos manifestar das duas formas, pois já sabemos que esse é um processo interligado e que não tem essa separação. Nós vimos também que a maneira, então, de lidar com esses sentimentos, o primeiro passo é aceitar que nós temos esses sentimentos. Porque a partir do momento que eu aceito que eu tenho o sentimento, eu já consigo então fazer um processo de tentar me desidentificar, e é essa palavra usada no livro mesmo, ok? Então eu tento fazer um processo de desidentificação com esses sentimentos para que eu possa transmutá-los e depois me identificar então com os sentimentos nobres que estão ali na nossa centelha divina e nessa luz que há em nós. Então, nós vimos que toda essa oração de Francisco de Assis é, na verdade, um convite para que nós possamos atingir todos os níveis conscienciais de transmutação desses sentimentos. Para isso, o autor ele classifica didaticamente ainda 3 níveis de consciências distintos. O primeiro nível de consciência, que é o nível que muito provavelmente todos nós nos encontramos ainda, é o nível da pacificação. Nesse nível da pacificação, nós precisamos ainda fazer um esforço para tentar transmutar esses sentimentos do ego. Então, nós já adquirimos a consciência de que temos todos esses sentimentos e agora nós estamos então nessa fase de nos trabalhar para que a gente possa então tentar transmutar esses sentimentos para as virtudes. E para isso, nós precisamos ficar muito vigilantes o tempo todo
observando mesmo a nossa conduta em relação a esses comportamentos. Quando a gente atinge o segundo nível de consciência, nós já conseguimos então fazer a transmutação da maioria desses sentimentos egóicos. E aí nós nos colocamos à disposição, do mestre, para que possamos então nos doar muito mais para as outras pessoas do que para nós mesmos. Então, já entra aí um processo de altruísmo muito grande e já começa aquele processo de autodomínio e de controle das nossas próprias emoções. Então, eu preciso fazer mais para o outro e isso é prazeroso para mim, já não existe mais todo esse sofrimento, mas eu prefiro então fazer para o outro do que para mim. E aí, o terceiro nível de consciência, que seria o nível da autonomia, já seria aquele nível em que o ser espiritual, ele já conseguiu então o pleno controle das suas emoções e, portanto, manifesta já sem esforço as virtudes do ser essencial e não mais os sentimentos do ego transitório do ser então material. E aí, a gente finaliza essa oração, né? Dentro desse terceiro nível de consciência, aonde ele coloca todas as ações no gerúndio também. Então, é perdoando que se é perdoado, né? É morrendo que se vive para a vida eterna. Nós vimos que essa morte também é a morte do ego. Então, a oração é um convite claro à transmutação de todos esses sentimentos e ao entendimento de que nós somos seres eternos. Estamos aqui encarnados em uma das muitas encarnações que já tivemos. E é por isso que o verbo fica sempre no gerúndio. Porque então, a partir do momento que eu consigo essa autonomia, fica muito claro que somos seres eternos e somos cidadãos do universo. E mesmo que o nosso corpo físico deixe de existir, nós ganharemos futuramente novas vestimentas carnais. Até mesmo se o nosso planeta Terra deixar de existir, nós voltaremos então em uma das várias moradas da casa do Pai, ok? Uma outra coisa que nós estudamos até agora, que é de suma importância, é que para que a gente consiga, pelo menos iniciar conscientemente esse processo então de transmutação dos sentimentos egóicos, o autor ele propõe para a gente uma técnica que ele chama de técnica parda. Então, é a percepção, aceitação, reflexão, decisão e ação. Então, é perceber todos esses sentimentos, decidir transmutá-los, refletir sobre isso, né? Decidir transmutá-los e depois partir, então, para a ação, ou seja, para a mudança real, saindo agora só da teoria e indo diretamente para a prática, para que a gente consiga colocar cada vez mais no nosso dia a dia todas essas mudanças e todo esse autoconhecimento e autodescobrimento que faz parte do processo evolutivo. Uma hora ele vai acontecer. Então, nós podemos optar em colocar mais ou menos resistência nesse processo. E toda essa consciência de como tudo isso acontece vai, então, nos orientar. E é por isso que essa técnica é uma técnica tão assertiva. E para facilitar mais o nosso entendimento, para a gente tentar entender assim em que nível, né, nós já estamos dentro desse processo, ele coloca ainda 4 fases, né, só para ficar também mais uma vez mais didático e mais assertivo para a gente entender. Então ele diz assim, que quando nós estamos ainda na primeira fase de mudança, no primeiro processo de mudança, primeiro a gente manifesta o sentimento do ego. Então, por exemplo, pegando aqui o ódio, né? Que eu já falei para vocês que tem uma graduação que vai desde uma simples irritação do dia a dia, uma irritação cotidiana, até realmente aquele ódio mortal. Então, pegando o sentimento de ódio, se eu estou na primeira fase dessa mudança, desse processo, primeiro eu manifesto esse ódio. E aí depois eu reflito sobre o que aconteceu. Isso seria a primeira fase. Na segunda fase da mudança, nós já, durante o processo que está acontecendo, durante o teste que está sendo colocado para nós
nos encolerizamos, mas a gente já começa a perceber que esse sentimento está aparecendo nesse processo. Então, você está passando ali pela tua experiência de desafio, você está passando por uma situação, né, que está te testando, e aí você, então, já começa a perceber que você está se desequilibrando. Na fase 3 da mudança, que nós comentamos que não é para qualquer um, né? Durante o teste, ou seja, durante o conflito que você está passando, você já identifica o sentimento antes da manifestação dele. Então, veja, aquela situação que você, se estiver nessa fase, ao discutir com uma pessoa, não importa pelo que seja, por qual motivo seja, você já não manifesta mais o sentimento. Você começa a olhar para essa pessoa com compaixão, com respeito, entendendo que ela é um ser humano como você e que ela também está envolta pelas energias egóicas do desamor e do pseudo-amor, e que então ela tem os motivos dela para estar fazendo aquilo. Então você tem uma compreensão muito maior, e aí você já está num nível que nem a cólera te atinge mais. Por isso que a gente fala que isso não é para qualquer um, né? Se a gente pensar nas irritações cotidianas, por exemplo, do nosso dia a dia, só hoje a gente já deve ter se irritado muitas vezes, né? Então, muito provavelmente ainda não estamos nessa fase 3. Porque depois que a gente atinge essa fase 3 e a gente vai para a fase 4 da mudança, já seria aquela fase em que esses sentimentos egóicos, eles ficam cada vez mais escassos e se manifestam cada vez mais raramente. Então, tudo isso vem para nos auxiliar para esse processo, então, de autoconhecimento e de autodomínio. E aí, para essa aula de hoje, no final do capítulo, o autor ele propõe que a gente faça um exercício prático. Até agora, nós vimos a importância da percepção, da identificação desses sentimentos egóicos. E muitas vezes nós temos muita dificuldade em nos identificar com tudo isso. Então, no final do capítulo, ele deixa bem claro que a partir de todo esse conhecimento que nós já adquirimos, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que refletir sobre qual é o bem que eu já estou fazendo, quer dizer, que eu já consigo fazer. Qual é o bem que eu ainda deixo de fazer? Qual é o mal que eu ainda faço? E qual é o mal que eu já deixei também de fazer? Então, a gente precisa refletir sobre tudo isso. Então, ele propõe que nós façamos um exercício vivencial. E durante esse exercício vivencial, nós vamos entrar em concentração, nós vamos entrar em relaxamento, e aí vocês vão estar com papel e caneta do lado, certo? Porque eu vou jogar uma série de perguntas para vocês responderem. E aí vocês podem estar pensando assim, mas por que nós precisamos entrar no estado de relaxamento? Porque o estado de relaxamento, ele facilita a conexão com a tua centelha divina. Então, normalmente, a centelha divina, ela é sempre aquela primeira intuição que chega pra gente. Sabe aquela situação em que você às vezes precisa fazer alguma coisa e aquilo você tem uma sensação de que não tá certo, de que não te cheira bem, ou você tem a sensação que aquilo é o correto? Normalmente, essa primeira sensação é o teu eu maior falando com você. O problema é que, como nós ainda estamos envolvidos pelo eu menor, imediatamente depois dessa primeira intuição, entram os pensamentos racionais do ego. E aí a gente começa a colocar uma série de conflitos, uma série de coisas, de freios sociais ou freios culturais que nós trazemos, e muitas vezes a gente não ouve essa primeira intuição, que é a resposta mais sincera. Então, nós vamos relaxar um pouquinho, eu vou fazer as perguntas para vocês e aí vou dar um tempinho para que vocês anotem todas as respostas e tem que ser aquela primeira resposta que vier na cabeça de vocês, tá bom? É muito legal anotar, tá? Porque como nós estamos iniciando esse processo de autotransformação, isso vai ser uma espécie de documento, né? Para que daqui a algum tempo, se você quiser fazer o exercício de novo, provavelmente você vai anotar outras respostas. E aí você tem, então,
esse relatório, né, para te ajudar a ver, né, se as respostas são as mesmas, se isso foi diferente, e isso pode nos ajudar muito dentro da nossa busca e do nosso autoconhecimento. Tá? É um exercício muito simples, todos vocês estão acostumados a fazer, mas eu peço que vocês realmente façam, tá? Para quem está com o livro aí e quer acompanhar depois, esse exercício, ele tá aqui na página 43 do livro, então é um exercício de processo de mudança, é uma aplicação prática da técnica Parda, ok? Então, só recapitulando, vocês vão sentar numa posição confortável, estejam com papel e caneta do lado, nós vamos relaxar um pouquinho e aí eu vou fazendo as perguntas e eu vou dar um tempinho entre uma pergunta e outra para que vocês abram os olhos de maneira lenta, sem movimentos bruscos e anotem as respostas, tá bom? Esse tempo não vai ser um tempo muito grande, porque, gente, é a primeira resposta, é a primeira sensação, a primeira palavra, a primeira intuição que vier na mente de vocês, tudo bem? Vamos lá então e vamos fazer o nosso exercício. Procure se sentar de maneira relaxada e confortável. Feche os seus olhos e busque relaxar todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Entre em contato com você mesmo, em essência, com o sentimento de aprendiz que você traz em sua intimidade, desejando para se construir um novo eu. Agora, imagine que você está diante de Jesus e Ele, o Senhor Mestre, está lhe recomendando: vigie e ore para não cair em tentação. Vigie e ore para não cair em tentação. Tente se perceber de forma autêntica e sincera, evitando qualquer movimento de auto-engano no qual você tenta mascarar os sentimentos egóicos necessitados de transmutação. E agora, observe o seu corpo físico, mental e espiritual, enquanto você se faz essas perguntas. Que sentimentos egóicos eu percebo em mim, necessitando de mudança? Que movimentos psicológicos eu mantenho e que dificultam a minha vida, necessitando que eu leve a luz essencial até eles?
Que nível de aceitação eu tenho exercitado com relação aos sentimentos que eu sou convidado a mudar? Que nível de aceitação eu tenho exercitado com relação à minha forma de ser? Que nível de aceitação eu tenho exercitado com relação à forma como eu tenho levado a minha vida? O que eu posso realizar para aceitar mais a minha forma de ser e de viver e gradualmente transformá-la para melhor? Como eu posso agir de maneira mais reflexiva para construir um novo eu? A partir da percepção e da aceitação amorosa de mim mesmo. Quais são as decisões que eu estou disposto a tomar para realizar essa mudança? Eu quero começar a partir de agora ou continuar como eu estou, de forma indefinida? Que ações eu posso tomar para realizar as mudanças que eu desejo? Senhor Mestre,
Eu quero ser um instrumento de paz. Eu quero realizar a transmutação dos meus sentimentos egóicos e entrar em conexão com a energia de amor do meu ser essencial. Assim é e assim é. E aí, amigos, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Gostaria de dizer que vocês têm agora um material muito especial em mãos e vocês podem usar daqui um tempinho para a gente ir observando se a gente está evoluindo nesse nível aí de mudança. Eu gostaria de dizer também que se por um acaso você sentiu dificuldade em responder essas questões, ou você até mesmo não conseguiu se concentrar para isso, não tem problema, tá? Faz parte do nosso desafio saber que nós merecemos relaxar. Nós temos essa necessidade de encontro com o nosso eu maior e nós merecemos alcançar esse processo. Então não desanime, tente mais vezes que eventualmente com o treino vocês vão conseguir. E se por acaso alguém teve dificuldade também em responder alguma dessas perguntas, também não tem problema. A gente acha que o processo de aceitação e de percepção do que a gente está fazendo de errado, ele é muito simples, mas na verdade não é. E essa dificuldade às vezes de responder algumas dessas questões vem justamente pelo motivo do qual nós não percebemos ainda aonde é que nós estamos e o que nós estamos fazendo, pelo menos nesse sentido. Então isso também vai ser conseguido com treino. Lembrem-se que nós decidimos fazer o processo de mudança. E para que a gente consiga fazer esse processo de mudança, a gente tem que desconstruir uma série de paradigmas que a gente traz com a gente. Então, fiquem tranquilos, eu tenho certeza que no final todos vão conseguir e nós temos aí 1 ano para a gente conseguir praticar tudo isso. Eu espero que vocês estejam bem, fiquem bem, uma excelente semana e a gente se encontra nas próximas aulas.